preciso de duas coisas para terminar o Apocalipse. A primeira delas é o seguinte: quando João termina esse grande conflito, ele termina com 3 mensagens angélicas dadas no céu. Tá. Apocalipse 14. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temam a Deus e deem glória a ele, pois é chegada a hora em que ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia. Ou seja, esse anticristo, ele já caiu diante de Deus. Esse caiu aqui... É porque esse caiu é o seguinte, tem 2 maneiras que a Babilônia cai. Primeiro por decreto, depois por execução. Por decreto é quando assim, olha, o juiz expediu como é que fala? A desapropriação do imóvel. Tá lá, pelo decreto, você não pode morar mais aí. Caiu. A casa caiu para você. Mas a execução é quando vai o mandato de segurança com a polícia e te tira do imóvel. Entendeu? Então aqui, caiu a Grande Babilônia, caiu perante Deus. Mas a execução dessa queda vai ser no capítulo 18, quando de novo repete que um anjo desce do céu, cai Babilônia e Cristo vem com o seu exército celestial para acabar com o anticristo, com Babilônia, com as hostes do mal. E o terceiro, seguiu-se a esse outro anjo dizendo: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, esse também beberá do vinho do furor da ira de Deus, preparado sem mistura. E aí, olha que interessante, lembra que eu falei da Arca da Aliança no céu? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus? Lembra de ter visto lá em Israel os judeus com uma caixinha preta na testa e aqui no braço esquerdo? Sim. Aquilo ali é o teflim, que é baseado numa lei que está no Deuteronômio, onde Deus falou o seguinte: e você atará as ordenanças de Deus, os mandamentos de Deus, e ela lhe será por frontal entre os olhos e na tua mão. Tá certo? O anticristo é uma paródia de Cristo. É uma falsificação de Cristo. Cristo se assenta no trono do Pai, degolado, porém vivo. A besta do Apocalipse tem uma cabeça degolada, porém está vivo. O anticristo, o Cristo verdadeiro, ele coloca o selo nos 144 mil. A besta coloca a marca. E no Antigo Testamento, uma maneira de mostrar quem era o povo de Deus, terá os meus mandamentos por frontal entre os olhos e na mão. O que o anticristo faz? Coloca uma marca na testa e na mão. Entendi. Então, pra mim, não é nada assim de que, assim, olha, uma vez alguém até falou na internet: olha, pra mim é o celular. Parece fazer sentido, né? Porque o celular tá assim, na testa e na mão, na testa e na mão. Aí alguém até falou: não, é verdade, porque o celular tem uma luzinha que pega aqui. Não. Pra mim, essas interpretações de jornal são perigosas, porque elas parecem fazer sentido. Você tá entendendo? É igual o Saddam Hussein e a besta do Apocalipse. Parece fazer sentido. Mas a gente tem que ir à hermenêutica do texto. Aqui é uma paródia do judeu com o mandamento: Deus quer que seu povo seja fiel. Aí, como eu falei, a outra parte do Apocalipse é apenas uma repetição cumprindo tudo que veio. Você tem agora a promessa de Cristo, quando no capítulo 19 ele vem no céu com poder e grande glória. Eu vou ler para vocês, 19 verso 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, na cabeça dele há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é o Verbo de Deus. Sabe que sangue é esse que está encharcado? Não é o sangue que ele derramou na cruz do Calvário. É o sangue da ira de Deus, quando ele pisa o lagar do vinho da fúria dele, que ele até deu através das 7 últimas pragas na grande tribulação para as pessoas beberem. E depois disso vem a prisão de Satanás, que é considerado o milênio, e aí o novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, fazendo aquele quiasmo que eu falei. Desceram o quê? Oi? Eles juntaram? Em termos literários, junta. Porque lembra que na primeira parte do Apocalipse, nas cartas, você tem promessas. Sim. O vencedor comerá do fruto da árvore da vida. O vencedor sentará comigo no trono. O vencedor, aqui tem a conclusão. O vencedor senta, o vencedor vê o rio da vida, ele vê a árvore da vida, ele vê o cordeiro, o tabernáculo de Deus com os homens. E o Apocalipse termina
que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. E eu quero dizer isso aqui para vocês. Isso aqui é lindo. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Aliás, por questão didática, antes de ler essa última parte, que é o epílogo da nossa conversa, eu tenho que dar uma recapitulada. Vimos o Apocalipse todo, ok? Certo. A introdução, que nós já falamos, as 7 cartas, que como eu falei, cada carta tem uma promessa que aponta para o cumprimento aqui, e representa a história do povo de Deus. Depois nós vimos os 7 selos, que apontam para coisas que iam acontecer no mundo antes da vinda de Cristo, e as 7 cartas vão da época de João até Laodiceia, que é a iminência da volta de Jesus. Os 7 selos também desde a época de João até a volta de Jesus. Depois tem as 7 trombetas, da época de João até a volta de Jesus. Aí tem o núcleo central do Apocalipse, que é o grande conflito entre a besta, a mulher, o dragão, etc., que eu expliquei para vocês, com as 3 mensagens angélicas fechando isso aqui. Aí, a partir daí, os pares do quiasmo. Tudo que vem daqui por diante vai fazendo eco com a primeira parte, só que em cumprimento. Você tem as 7 trombetas, as 7 pragas. Você tem as promessas das 7 cartas do Apocalipse, você tem um cumprimento na igreja vindo. Você tem os 7 selos, você tem Cristo vindo agora como um cavalo branco. Olha que interessante, vai cumprindo tudo. Esse é o Apocalipse, esse é o cerne da questão. Lembrando que há 4 maneiras de interpretar isso. Preterista, tudo cumpriu no passado. Futurista, tudo vai cumprir no futuro. Idealista, atemporal. E historicista, vai cumprindo ao longo do tempo. Agora olha que lindo isso aqui, gente. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Rodrigo, não vai ter praia no céu? Não. Naquele contexto, o mar era a separação dos povos. João estava na ilha de Patmos, cercado de água por todo lado. O mar não era aquela coisa gostosa que você vê pensando em praia. O mar era a prisão. O mar dava medo. Lembra os mosaicos que eu mostrei? Sim. Muita gente desenhava o mar com monstros. O monstro que vem do mar. O mar não existe. Não vai ter mais separação. Ontem, eu estava fazendo um funeral. Eu estava fazendo um culto que é o pior culto que tem para fazer. Nenhuma faculdade de teologia te prepara para isso. A gente aprende ou ensina quando é professor a liturgia de um funeral, como você deve se comportar, mas emocionalmente, cada um parece ser o primeiro e você ora a Deus para ser o último. As pessoas vêm chorando. Por que Deus levou minha mãe? Ontem foi um pai. Eu vi as filhas chorando, a esposa chorando. Saí do cemitério. Não queremos mais isso. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. Então ouvi uma forte voz do trono que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Ufa, não vai ter mais CNPJ de igreja nenhuma. Não vai ter mais batista, adventista, presbiteriano, católico, kardecista. Vai ter o povo de Deus. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais a morte. Já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono me disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva. Eu imagino a ênfase que Deus usou. Escreva, João, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o A e o Z, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da água da vida. E quando João termina tudo isso, ele fala: então já não haverá mais noite, nem precisarão mais da luz de lamparina, nem da luz do sol, nem de iPhone. Porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para sempre com Jesus. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Aí João responde: amém! Vem, Senhor Jesus! A graça do Senhor Jesus seja com todos vocês. E eu termino aqui esse bate-papo sobre o Apocalipse dizendo isso. Essa parte final, amém,
Daqui a pouquinho a gente vai encontrar com o Saião, nosso amigo, e ele pode falar isso melhor do que eu, que é professor de hebraico. Amém não significa simplesmente que assim seja. Amém é uma palavra que deriva do hebraico emuná, firmeza, fidelidade. É ficar agarrado a alguma coisa como se sua vida dependesse daquilo, aman, firme. É como se você estivesse no mar com um tronco de água boiando, e quando você vê o tronco de água boiando, você não está aguentando nada mais, você vai morrer afogado, você agarra naquele tronco de árvore, você agarra com força. Esse agarrar, isso é emunar, é agarramento. É daí que vem, de emunar vem a palavra amém. Nisso eu me agarro, eu me firmo como se minha vida dependesse disso. É mais do que, assim seja. Não, eu me agarro. Então eu fico imaginando a troca de palavras, o diálogo de Jesus. Certamente, João, eu venho sem demora. E esse venho sem demora, eu venho com pressa. Sabe, em grego você tem a palavra tachis, que é a mesma da onde vem a palavra táxi. Eu venho depressa, eu tô com ansiedade para voltar para vocês. Mas você está sofrendo, você está com angústia. Uma vez um menininho estava lendo um gibi. Lembra dos gibis antigos? Claro. E o menininho estava lendo o gibi e toda hora que ele passava a página, o herói apanhava do vilão. Ele não tá aguentando mais aquilo. O herói saía, o vilão ia lá e prendia. O vilão esmurrava o herói e saía sangue na boca do herói. O menino não aguentou. Ele pegou o livrinho e colocou o dedinho onde ele estava lendo, o marca-página assim, né? Sim. E foi lá para a última página. E na última página você sabe. Você é cartunista? Sim, o herói vence. O herói vence. Agora que ele viu a última página, Vilela, ele voltou a leitura para onde ele estava. E aí mudou tudo. Toda hora que o vilão dava uma gargalhada, seu idiota, se você soubesse o que eu sei. E o vilão falava, peguei você, herói. Pegou não, se você soubesse o que eu sei. Meus amigos, você pode até discordar de algumas interpretações que eu dei do Apocalipse. Pode até não concordar com a maior parte do que eu disse. Mas tem duas coisas que você não deve discordar, pelo bem da sua alma. 3 coisas. Primeira, esse livro foi inspirado por Deus. Não é conto da carochinha, nem visão de quem está com dor de barriga. Segundo, quando o anticristo se manifestar, seja ele do modo como eu estou desenhando, ou de um outro modo, fique entre o remanescente fiel. Não se venda para a maioria. Não se venda. Tá certo? E em terceiro lugar, use o Apocalipse como a última página da história desse mundo. E quando hoje você estiver sofrendo qualquer problema, lembra que Deus já mostrou para você a última página e você será vitorioso. Agora interessante, Vilela, que nós estamos pela primeira vez na história vendo movimentos que podem ser realmente mundiais. E o anticristo vai ser algo mundial, porque não vai poder comprar e nem vender ninguém, a não ser os que têm a marca da besta. Ou seja, todos os povos da terra vão se aliar ao Cordeiro ou ao Anticristo. Será que não seriam esses os tempos finais da história deste mundo? Não posso afirmar. Mas é uma boa hipótese. Com certeza. Tá bom? Esse é o resumo do Apocalipse. Obrigado demais, Rodrigo. Obrigado aí, Tuti. Obrigado você que esteve aí com a gente, né, Tuti? De nada. E que vai falar agora do nosso patrocinador, que tá o link aí, né? Insider, sim, que tá aí. O link tá na descrição, ou você aponta o celularzinho aí pro QR Code que tá neste momento na tela. Exatamente. E, Rodrigo, é contigo aí. Não, obrigado, eu quero Passa agradecer. os seus canais, bom, se o pessoal ainda quiser também ter mais informações da Bíblia, tem o meu curso, a Bíblia Comentada, Exato. né? Vou deixar o link aqui para vocês Tá na também. descrição também. E você sabe que fazendo esse curso, além de você conhecer a Bíblia, a gente também está com esse curso mantendo o Museu de Arqueologia, outros processos de pesquisa, e você é o maior beneficiado, tá bom? Então estar aqui será um prazer ter você no curso A Bíblia Comentada. E como eu falei, lembra que Apocalipse não é descrição do fim do mundo, é a revelação de Jesus Cristo. E como eu disse, através desse livro, nós temos a oportunidade de ler a última página da história desse mundo. Eu estou muito feliz, estou vivendo a melhor fase da minha vida, mas eu não quero continuar indo ao cemitério, nem dando e recebendo notícia de morte. Eu não quero mais estar feliz de um lado, sabendo que pessoas estão sofrendo do outro. Jesus voltará, ele em breve voltará. E mesmo enquanto ele não volta, ele cuida da sua vida. Acredite nisso. Estude o Apocalipse, eu dei um resumão aqui, foi um supletivo,
mas eu espero que tenha aguçado a sua curiosidade para saber ainda mais sobre esse livro maravilhoso, a Bíblia Sagrada.